Aí entra nela e tenta esperar. Deixa eu ver se você conseguir entrar aqui. Eu já te chamo aqui. Eu tive que ficar me ligando agora a noite inteira. Vamos lá, acho que deu certo, entendeu? Ver se vai. Já tá travando aqui, entrou pela Wi-Fi. Olha se dá. Gente, agora vocês têm que me avisar se tá dando microfonia, porque nós estamos perto. Eu acho que vai dar. Viu, né? Vou ter que ficar mais longe, será? Talvez um pouquinho por causa do áudio. Fazer aqui do bar, que tristeza. Tá bom. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aí, junto com meu amigo e irmão, Rafael Vinícius, amigo de muitas eras, épocas, muitas, muitas vidas paralelas. É verdade. Olha só, eu vim pra cá, já que eu tive que ficar longe de você, eu vim pra cá pras bebidas. Hum, é das bebidas que eu A tô. iluminação tá melhor aí, né? Como é que eu acendi a luz? Você quer? Tem a outra luz lá atrás, pode ligar. Mas é porque aí tá com a amarela, né? É, fita amarela. Deixa Você eu senta ali, ó, naquele balcão lá, ó. ver se fica Meninos, legal. eu e o Rony estão querendo fazer um podcast. O Rony, ele é. Vou pegar um vinho. Vou tomar um vinhozinho. Rony, a gente estava pensando em fazer um podcast para falar a respeito. Primeiro que o Rony é sexólogo, né? Então ele entende dessas coisas. E eu falar sobre questão de cultura e de músicas. Fazer um programinha, tipo, em julho tem aquele Correio Elegante, e fazer o recadinhos do coração. Aí a gente precisa que as pessoas mandem. Tem um que passa na Play que é muito legal, na Play FM. Rony, achou um lugar aí? Achei. Tá de boa. Eu vou abrir um vinho para nós, Rony. Beleza. Ô, Rony, Então, fala aí, pede pro pessoal que tipo que é o recadinho que pode mandar. pois é, pessoal. Eu e o Rafael Vinícius aí, nós estávamos falando sobre uma ideia, planejando uma ideia interessante, baseado na época que nós vivemos aí, fazendo um paralelo com o mundo moderno, a época desse tempo, relacionado a situações de interação humana. Vocês vão de concordar que nós estamos numa época onde uma época de superficialidade, banalidade, futilidade nas relações. O mundo virtual, ele acabou deixando as pessoas mais distantes em relação ao toque, ao olhar, a todo um movimento energético presencial. Então, o que a gente estava pensando em fazer? Nós que falamos muito sobre a questão da intensidade das emoções, romantismo, é, nós vivemos, nós fazíamos serenatas há 20 anos atrás para as meninas, onde a gente tocava música romântica, dedilhado no violão, pedras de rosa na garagem. Então havia um momento onde existia intensidade, expressão, sentimentos. Então o que é a nossa ideia? Resgatar esse espírito, resgatar essa essência, resgatar. Vinho é bom, hein? Eu vim aqui, Rony, te dar vinho. Opa, vinho é bom, hein? Pode misturar, se quiser dar um gole ali no bolo. Pode. Dá um gole nesse. É. Põe um bolo.
Então, Rony, pessoal, eu fazia parte de serenatas com você. Rafael fazia parte das serenatas comigo. E nós fazíamos serenatas para as meninas. Pedras de rosas na garagem, dedilhado no violão. E a gente sempre brincava e falava assim: essa canção é especialmente para você, diretamente do Expression Love. Então a gente brincava assim, para criar uma atmosfera de romantismo, de sentimentalidade, de sensibilidade, onde nessa geração nós não encontramos mais. Essa geração é descartável do uso pelo uso, da relação objetal. E não da relação intensa. Hoje, ninguém fala mais do furizinho na barriga, daquela pessoa que te faz mexer profundamente. A gente está ficando muito perdido, está ficando muito distante. Pessoal, comentem o que vocês acham sobre isso aí nos comentários aí, beleza? Então, planejamos uma ideia. Exatamente. Mais simbólicas nesse sentido virtual, né? Um símbolo pode significar várias coisas, mas realmente a gente vê poucas da nossa época, de quem foi de 80 até 90 e poucos, eu acho que pegou. Antes disso também já existia, claro, mas assim, hoje a gente quase não vê a juventude com violão nas praças, fazer aquelas rodinhas de amigo e conversando, fazendo serenata de aniversário, né? Hoje as pessoas vão menos para a rua, assim, criança e adolescente, né? Então realmente são outros tipos de interações. Mas a gente que foi acostumado a Cara, acho que é. Exatamente, pessoal. Na época que um vinho não era apenas um vinho, era uma representação. Havia uma representação, um simbolismo de momento de interação, momento de romantismo, momento de expressão, momento de criação de história. A nossa vida é feita de momentos. Para que a gente crie uma história. A nossa vida é feita de momentos, né? Para que a gente crie a história da nossa vida. Então, eu lembro de elementos que nós vivíamos, eu e os amigos do passado, os amigos daquela época, que prevalecem hoje. Nós buscamos cultivar essas amizades, essa interação. Infelizmente, hoje em dia, a gente encontra pouco com os amigos antigos, mas nós prezamos esses vínculos que são eternos. São pessoas especiais que fizeram parte do livro da nossa vida, que fazem parte, fizeram parte de uma época muito especial e que nós buscamos cultivar hoje e sempre esses vínculos afetivos. E o vinho, né, Rafael? Eu estava falando com o pessoal aqui, era um simbolismo, uma representação, era um ícone que fazia parte do contexto. Né? A música, o vinho, a interação, a intensidade, o momento marcado, a conexão de olhar, o toque. Hoje nós não vemos isso. E aí o Rafael, a gente teve uma ideia interessante de criar um podcast onde nós falamos, podemos falar sobre sentimentos, sobre momentos, sobre resgatar esses sentimentos através das músicas, do bate-papo e trazer uma ideia de despertamento. Despertar. E outra, Rony, pode falar. A gente convidar também as pessoas que participaram dessa época, que já fizeram serenata, que já levaram flores às vezes, que pegaram na mãozinha na praça, né, da primeira namoradinha, contar suas histórias.
pode entrar no meu perfil, no perfil do Rony, mesmo que às vezes não é amigo ainda, e contar as histórias que a gente vai ler elas no próximo encontro, para Perfeito. relembrar. Então, assim, é os recadinhos do coração mesmo, né, gente? Você mandar para alguém que você viveu naquela época, que às vezes tem uma amizade, uma prima, uma amiga, um parente. Por exemplo, assim, Exato. esses recadinhos do coração, geralmente é pra namorada, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, quando você vai contar uma história, você pode falar, por exemplo, assim, que tinha uma prima muito querida, que estava sempre com você, né? Falar da amizade também, isso é bacana. Então, e nisso também a gente vai contar umas pitadas de espiritualidade, né, Rony? Exato. Nós vamos trabalhar coisas profundas. É, a gente vai entrar em assuntos mais profundos que levam a uma ressignificação, a um despertamento de coisas que ficaram meio adormecidas nessa geração, que a cada dia mais estão adormecidas. A gente está numa sociedade mais robótica, mais unilateral, extremamente individualista, virtualizada, zumbizada. O pessoal vira zumbi, a maioria vira zumbi. Então, a Carta também vale. carta também vale? Vale, Laurinha. Luara, vale. Olha, a gente tem que resgatar essa ideia. Casais, amizades, família, quer declaração afetiva, nós queremos resgatar a intensidade do afeto. Então, qualquer tipo de expressão que você fez para o seu marido, para a sua esposa, para a sua namorada, mesmo que não esteja com você, fala um pouco sobre a expressão. Se tiver cartinha, lê para nós, para que a gente possa estar junto e nós vamos dar a nossa impressão sobre o que nós percebemos da essência do que você transmitiu para aquela pessoa. Então, nós estamos planejando essa ideia, uma ideia muito especial, e para você, para que há a possibilidade de criar essa essência, né, Rafael? Porque a gente vê muito isso, que em todas as religiões fala a respeito do amor, né? E muitas vezes a gente associa o amor ao marido, à mulher, aos filhos, né? E a gente esquece, às vezes, de um amor muito importante, que é o amor próprio, que não é egoísmo. A gente acha que amor próprio é egoísmo, né? Então, a gente resgatar algumas coisas como sentimentos bons, lembranças boas e também memórias, né? É um fato da gente lembrar também do que a gente é, né? Desse amor que a gente tem e aumenta essa questão do amor próprio. Então, a gente quer que vocês compartilhem, mandem por texto, a gente vai ler no próximo encontro. O próximo encontro vai ser mais estruturado um pouquinho, né, Rony? Hoje a gente fez uma live, assim, de chamada bem espontânea mesmo, nada planejado. Né? Convite. Convite aí. Mesmo que vocês não tiverem as cartinhas, pessoal, guardadas, se tiverem é legal. Resgatem as cartinhas para a gente poder conversar, ler as cartinhas que vocês escreveram no passado, para as pessoas especiais. Se não tiver as cartinhas, pelo menos a lembrança afetiva que vocês guardam dentro de vocês. Conta a história. Que conta a história, exatamente. Que conta a história dos encontros sentimentais, dos momentos com seus parentes, amigos, aquilo que marcou a sua vida, aquilo que gerou em vocês uma afetividade profunda, uma intensidade. Então nós queremos resgatar essa ideia. Porque nós vivemos uma geração onde tem perdido esse valor. É um valor. É um valor imprescindível nos relacionamentos. Relacionamentos familiares, amizade, afetivo. Tem que haver intensidade. Porque é assim que nós escrevemos a nossa história. Assim que nós escrevemos a nossa vida, através dos momentos. Os momentos fazem as páginas do nosso livro, da vida. Então nós queremos resgatar isso aí, seja na lembrança que vocês trouxerem para nós, seja nas cartinhas que estiverem guardadas,
que possam estar expressando. Nós queremos resgatar esse momento. Mas, ô Rony, vai ser assim, só momento sentimental? Não vai rolar uma putaria? Bom, vamos, Como é que vamos, nós vamos falar, por exemplo, assim, você é que sexólogo, velho, você pode falar sobre várias coisas legais, assim. Eu sei que você é psicólogo também, fala de sentimento, mas, por exemplo, assim, a pessoa não pode perguntar alguma coisa mais picante, assim, de uma coisa que ela quer saber do relacionamento ou de alguma doença venérea que ela tem? pode, pode. A gente pode fazer uma miscelânea, uma mesa redonda aí, uma miscelânea de informações, né? Olha, você tocou num ponto interessante, que é o seguinte, quando nós falamos sobre essa, essa essência que nós resgatamos, tem muitas pessoas que tiveram histórias também, dentro do carro, dentro do Chevette, Fusca, Chevette. Muitas pessoas tiveram até uma Transar dentro sexualidade do mais carro. apurada em criatividade, mais do que hoje. Hoje a gente vê muito padrão e a compulsão, ou a repressão. A gente vê repressão, a gente vê compulsão, mas a gente não vê a criatividade que antigamente existia também. Ô, Rony, Nessa época. eu tenho uma pergunta para você, assim, não sei se você já terminou, se você quiser concluir, mas eu tenho uma pergunta para você. Pode falar. Se a sexualidade reprimida, ela causa no adulto mais transtornos mentais ou não? Ou não tem assim, prova disso? Por exemplo, assim, uma pessoa que às vezes... Porque a chave é o sentimento, realmente, de poder falar, desabafar, lidar com aquele tipo de histórico que às vezes você teve ruim, por exemplo, na parte de iniciação sexual, de uma maneira bacana para você ter uma sexualidade saudável. Porque Uhum. às vezes a pessoa tem um começo de sexualidade ou alguma coisa muito traumática, sei lá, coisa de abuso, alguma coisa nesse sentido, e lá na frente a sexualidade dela não fica saudável. Então, falar de sexualidade, eu acho que é uma coisa que você desata alguma coisa que às vezes fica ruim para você ter uma sexualidade saudável. Então, eu quero falar isso. Uma sexualidade reprimida, ela causa... não estou falando nem de sexualidade, gênero de sexualidade, nada disso. Tipo assim, a pessoa teve um trauma nesse sentido e fica reprimida em algum aspecto, ela pode causar mais algum tipo de transtorno na vida adulta? Muito importante esse comentário. Rapaz, com certeza, isso gera vários transtornos. Imagina uma correnteza. A sexualidade é energia de vida, é energia de criação, é energia de existência. Através da sexualidade, existe todo um contexto como um oceano, uma correnteza muito forte. Reprimir uma grande correnteza que a água ela vai passar por diversos outros caminhos. Então a repressão ela é um dos grandes motivos para compulsão sexual também. Muitas das Então, compulsões sexuais vêm por repressões. E, na verdade, quando a pessoa não tem espaço para vivenciar a sexualidade saudável, ela canaliza essa energia para outras coisas, para transtornos diversos, pode gerar várias disfunções. Além das disfunções sexuais, pode gerar muitas perversões. Na verdade, as perversões sexuais, que antigamente era chamado de perversões, hoje é chamado de parafilias. Transtornos parafílicos. Parafilia é todo tipo de relação sexual não tradicional, não convencional, mas que há consenso entre ambos. Não é um problema. Transtorno parafílico é quando não há consensualidade, você não respeita o espaço do outro, você sofre, causa sofrimento, não há consensualidade e gera um vício permanente. então, por exemplo, assim... Vou te dar um exemplo. Pode falar primeiro, depois dois. Não, para mim saber se eu entendi, por exemplo, um homem que tem com uma mulher ou com outro homem, sei lá, uma relação de sadomasoquismo,
mas que os dois entram naquilo, veste roupa, tem chicote, mas os dois estão consentidos daquilo. Aquilo lá é uma parafilia, certo ou não? Isso. Porque Mas se, há uma... por exemplo, é um fetiche, vamos dizer que consentido. Mas se o homem, por exemplo, gosta de criança, ou uma mulher que às vezes não sente bem em tocar seu clítoris, ou uma pessoa que às vezes tem uma inibição que queria fazer mais, mas por às vezes aspectos religiosos faz menos. Aí já pode ser um transtorno como é que chama? Isso, transtorno parafílico. Exatamente. Então nessa categoria que já se divide. Isso, é nessa pegada. Vamos supor, se a pessoa ela tem consensualidade, né? Em qualquer tipo de relação sexual, qualquer tipo de criatividade sexual, há uma consensualidade. Não é um problema. Mesmo que seja convencional, que não seja padrão social, mas há uma consensualidade, há um prazer mútuo, há um respeito mútuo, há um prazer dos dois, tá tudo bem, tá tudo ok. Tá consentido ali, né? Se o homem tá vestido de bailarina e a mulher tá com aquela cinta, tá tudo certo, que ali estão sabendo, né? Estão sabendo. Esse tipo de parafilia? Parafilia é quando há essa consensualidade, não Sim, causa certo. sofrimento pra ninguém. Vamos dizer que é desses fetiches, né? Desses fetiches. Ele tem um grau que ele é considerado, tipo, tranquilo, né, até saudável, mas ele também pode ser uma obsessão. E essa obsessão traz sofrimento também nessa parte. Por exemplo, assim, um homem que só transa vestido de cachorro, de roupa de couro, por exemplo. Não de cachorro, de roupa de couro. Ah, não, só transa desse jeito. Então pode ser que um fetiche desse também se torne um problema para a pessoa, né? Sim, pode se tornar se causar sofrimento. Vamos supor, ele tem esse tipo de fetiche, ele tem esse tipo de desejo específico, e esse tipo de desejo, ele causa sofrimento porque ele só se excita com aquele tipo de estímulo. E ele fala, nossa, eu gostaria de me excitar de forma diferente. Só que eu só me excito indo com bailarina e tendo sexo no telhado do prédio, em cima do prédio para todo mundo ver. Então, ele não consegue ter coisas diferentes. Então, causa um sofrimento. À medida que não causa sofrimento e que ele vivencia isso, está tudo bem. Mas se causar sofrimento, ele gostaria de ter estímulos de outras formas. Porque ele só tem estímulo de uma. Então, causa uma dor, causa um sofrimento. Se tanto causar sofrimento para ele como para o outro, aí já precisa de entrar no tratamento para ele poder desenvolver novos estímulos. De prazer. O Jonathan tá perguntando aqui, ó. Mas será que hoje em dia alguma coisa na sexualidade pode ser rotulada como convencional ou não convencional? Tem Eu fui numa feira de tecnologia agora em São Paulo e os atendentes garçom são robô. De visor, de tal, e ele te segue. E você faz o pedido, pede para ele tocar uma música, vê o cardápio, conversa, mais bacana. E lá no Japão, algumas pessoas estão casando com umas bonecas robô, que faz serviço doméstico, tipo aspirador de pó e não sei o que, tal. Sim. E que ela também tem uma vagina de silicone, uns peitos de silicone, tipo uma mulher, sabe? Ele pode transar com ela se quiser. Então, respondendo essa pergunta, não com certeza, mas num cenário, daqui uns dias as pessoas vão transar com um robô e vai ser normal. E eu acho que da mesma maneira, como que, por exemplo, na década de 70, as mulheres só usavam maiô. Aí lançaram da outra ponta o fio dental, para depois chegar no biquíni. Então, quer dizer, é um radicalismo que se corta levando a bola do pêndulo lá para o outro extremo para depois ele voltar. Então a gente hoje está assim, se permitindo ter várias coisas, né, com fetiches, com objetos, com várias coisas que acho que antigamente era um tabu essa parte de ter prazer sozinho, ter prazer com o outro. Era bem o papai e mamãe, que talvez seria o convencional mesmo, né? E aí quando chegar lá no robô, os pais falam assim, não, minha filha, eu prefiro você casar com uma mulher do que casar com um robô.
sabe, sei lá, tipo assim, o preconceito vai ser jogado lá na próxima ponta, sabe? Aí depois ainda o robô pode até integrar, mas assim, vai ser um preconceito mesmo, assim, a pessoa casar com um robô, velho. Então, tipo assim, às vezes quebra um pouco o preconceito de sexualidade por essa questão de robô, e a gente começa a parar desses padrãozinhos antigos, não, vamos aceitar isso aqui, que pelo menos é com um humano, pelo menos, né, dá mais certo. Então, às vezes tem que ir lá na ponta para quebrar, né? Tem Sim. essas coisas todas que estão acontecendo de ebulição, mas eu acho que logo, logo vai ser uma coisa assim, as pessoas veem o sexo como uma forma de extravasar, de gozar e liberar tensão, liberar estresse, né? Então a pessoa vai falar, não, hoje eu tô afim de gozar, tal. Aí hoje, não, hoje eu tô afim de fazer amor. Aí realmente tá com uma pessoa que você tem carinho, que você tem intimidade, tudo isso, né? Então isso vai ser muito aberto. Não, hoje eu tô afim só de gozar mesmo. Então pode ser com um brinquedinho, com um robô, né? Sim. Não, agora eu tô mais na fase de querer um amorzinho mesmo, uma mulherzinha só, um filminho e lençol e vai ser tranquilo, né? Só que realmente está na fase de ebulição total. Tanto na parte de permissões, assim, da gente entender melhor, eu acho que hoje é muito melhor do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Tanto que o sex shop antigamente era escondido. Hoje, qualquer camelô vende coisa de sex shop, né? Então, né, vai diminuindo o preconceito, entendendo mais que essa questão do prazer. Mas, realmente, a gente precisa falar sobre isso, né, Rony? Sim, sem dúvida, cara. É muito bom a boa colocação que você falou. Respondendo a pergunta do Jonathan, né? Que falou É o sobre DJ. qual? É o Jonathan mesmo. É o Jonathan, DJ. Respondendo assim, a questão dele de convencional ou não convencional. Segundo a literatura, assim, há o convencional e o convencional no seguinte ponto. O que é aceito hoje na sociedade e o que não é aceito hoje, ainda socialmente falando. O que ainda gera discriminação, preconceito, existe muito isso ainda, né? Velado, desvelado, depende de cada cultura, de cada país, de cada mentalidade. Então, assim, o convencional ainda é o que é aceito socialmente, como o Rafael comentou. Quando chegar a ter uma abertura social para novas formas de sexualidade, isso vai, o convencional ele vai se abranger, né? Sempre vai ter uma coisa não convencional, convencional e não convencional, de acordo com a abertura e com a repressão social. Tipo, hoje, o que é permitido, o que é proibido, o que diante da lei não pode ser feito. Um exemplo, se um casal estiver transando ali na Praça de Getúlio Vargas, né? Ali é proibido o sexo explícito, né? Em lugares no Amsterdã, não. Então, assim, vai depender o convencional para determinado país, determinada mentalidade de pessoa. Né? A gente fala do convencional não convencional, dando, segundo, ó o Binho aí do Rafael, segundo, assim, o que é hoje na nossa sociedade, aceito ou não aceito explicitamente na visão cultural e social. E colocava um batom e beijava na cartinha. Tinha papel de carta. Tinha papel de carta, colocava perfume nas cartas. Então tinha todo um cuidado, uma elaboração. E cada detalhezinho havia sentimentos ali expressados, né? Hoje, com a virtualidade, uma mensagem no WhatsApp, uma coisa assim, ficou mais mecânica, né, de se ver. Não que não haja sentimento, mas o mundo virtual entrou num mecanismo muito forte. E nós vamos entrar dentro desse podcast para resgatar esses momentos especiais vividos na história de vocês, onde vamos ler a cartinha de vocês, a expressão de vocês, queridas, e vamos comentar sobre isso e muito mais. Falar de sentimento, de essência, de romantismo, de sexualidade, de trepada escondida, que aconteceu uma situação que aconteceu escondido, que gerou uma adrenalina e que ficou marcado na mente, no coração de vocês. Lembrando sempre que, especialmente para vocês, essa podcast em breve. É isso aí. Pessoal, então pode mandar para mim ou para o Rony que a gente vai
bem, a gente vai lê-las para vocês. Um grande abraço para vocês, boa noite e até mais. Galera, beijo.